qual era o melhor método, se era conciliação e mediação. E eu respondi para a pessoa, depende do que você quer. Depende se você quer resolver alguma coisa de forma imediata ou se é alguma coisa que você precisa de uma transformação social. Depende se é alguma coisa muito pontual ou depende se existe uma relação continuada no tempo. Não existe o melhor ou o pior método, todos são métodos excelentes, por isso que são métodos adequados, para você escolher o que é mais adequado para o que você deseja. Então é necessário que a gente ouça muito o outro para saber qual é a real necessidade e que ele entenda a diferença desses métodos. A diferença básica entre mediação e conciliação é que na mediação existe um vínculo anterior entre as partes interessadas, né? E na mediação o objetivo é o mediador, através do diálogo, conseguir tratar o conflito, que não necessariamente seja um conflito jurídico, né? Existem várias questões que estão ali escondidas na relação das partes e que, através de técnicas do diálogo, o mediador ele consegue que as próprias partes descubram quais são esses aspectos, né, extrajurídicos que importam para a solução do caso. A mediação é um processo mais demorado, né? Já a conciliação, as partes elas visam um acordo em si, é um processo mais célere, e o conciliador ele tem um papel mais ativo. Quando a gente pensa em mediação, a gente sabe que uma das grandes vantagens que ela oferece, quando comparado a outros métodos, é a possibilidade de se aprofundar naquela ponta do iceberg que aparece quando o conflito é trazido, porque as partes têm um relacionamento entre si, tem todo um contexto passado, presente e às vezes futuro também, que tem que ser trabalhado, tem que ser considerado na construção da solução consensual, né? Isso faz com que o papel do terceiro seja, em tese, menos ativo do que o papel do conciliador e que o universo de soluções a serem pesquisadas para resolver o conflito por um caminho consensual seja muito maior do que ocorre na conciliação. Na conciliação, eu sempre utilizo o exemplo do conflito baseado no acidente de trânsito, né? Não existe muito a ser pesquisado, não existe muito a ser esclarecido, e a partir do momento que se esclarecem os fatos, o direito tem um peso importante e a solução emerge com uma certa facilidade, com uma certa obviedade. No campo da mediação, você vai levar em conta os fatos que foram esclarecidos, você vai levar em conta os elementos jurídicos, mas você pode e deve, essa é uma das grandes vantagens da mediação, levar em conta também outros interesses. O papel do conciliador é bastante diferente do papel do mediador, né? Quando a gente fala que o mediador não tem uma atuação, não tem uma postura tão ativa, na verdade o que a gente está querendo mostrar é que enquanto o conciliador pode trazer uma proposta clara, o mediador vai conduzir as partes para que elas possam construir entre elas uma proposta que atenda às necessidades de ambos, né? Então daí uma diferença também importante da mediação em relação à conciliação, que é a gente explorar um leque maior de possibilidades, né? Todo esse tratamento da pauta subjetiva, das outras questões que não aquelas objetivamente postas, né? Que no caso da conciliação a gente vai focar na questão objetiva. E no caso da mediação, ampliar o leque de possibilidades é o que vai garantir a possibilidade de atendimento àquele conflito. Então, como você tinha falado inicialmente, né? Entender o que se precisa solucionar, qual a extensão dessa relação, se ela é uma relação instantânea ou uma relação de longo prazo, vai ajudar que as partes definam qual a melhor forma de tratamento do conflito. Os dois métodos são importantes, né? Não existe assim, a mediação é melhor que a conciliação. É importante lembrar que os dois são no ambiente informal, né? Eles são passados no ambiente informal. Tanto o mediador quanto o conciliador, eles têm deveres, né? Têm princípios éticos, né? Então, assim, é uma questão realmente de ver qual o objetivo da relação, do conflito ali. É muito prazeroso para quem já experimentou trabalhar com conciliação ou com mediação,
perceber que, por vezes, as soluções que o advogado traz vão além das soluções jurídicas, né? Por meio de um assessoramento adequado, ele permite que o cliente dele encontre outras possibilidades, além daquelas que usualmente poderiam estar previstas numa legislação ou numa norma regulatória. Então, é muito bacana a gente perceber que hoje esse ambiente colaborativo contribui para, seja por meio da conciliação, seja por meio da mediação, a gente possa solucionar conflitos de forma mais ampla e até efetiva, porque uma vez tendo uma solução construída pelas partes, a possibilidade de que ela seja efetivamente cumprida traz não só a sensação de atendimento, mas de satisfação para aqueles que participaram desses processos de forma colaborativa, né, e intensa, tendo uma visão prospectiva que vai melhorar as relações sociais, enfim, familiares, empresariais, o que se queira tratar de forma não adversarial, né? Importante lembrar que isso não implica negar aquilo que a gente já fazia no processo tradicional do ponto de vista de esclarecimento dos fatos, do ponto de vista de levar em conta os elementos jurídicos na construção da solução. Na verdade, o ordenamento jurídico é o ponto de partida para a construção da solução consensual, o esclarecimento dos fatos também é. Só que isso não traz uma solução óbvia, muitas vezes, ou uma solução satisfatória para as partes. Então isso vai ser levado em conta, mas as normas jurídicas elas têm lacunas, elas têm contradições, elas têm múltiplas interpretações possíveis. Então, num processo de construção de uma solução consensual, é possível acordar justamente em relação a qual interpretação jurídica aceitável é mais adequada para resolver aquele conflito, sobretudo nos conflitos que são extremamente peculiares, né? E as possibilidades, né, ambos os métodos, tanto a conciliação como a mediação, eles têm como primazia acolher. Então, ambos vão acolher. E eu vou ter uma escuta muito apurada para eu poder entender qual é a real necessidade, porque a gente sempre vem muito investido com a emoção. E quando a gente pensa emocionalmente, a gente não consegue raciocinar muito bem o que a gente deseja. Então é preciso que tanto o conciliador como o mediador, que ele tenha uma escuta muito apurada, muito ativa, que possa realmente entender para compreender qual é a real necessidade. Ambos os métodos trazem essa possibilidade. E para a gente entender o que ele quer, se é uma questão muito pontual, imediata, para uma questão que ele precisa resolver naquele momento, ou se é necessário realmente trabalhar mais as emoções, uma questão social. Então os dois têm o mesmo peso, a mesma preocupação. Vai depender só qual é a questão que vai ser tratada. No âmbito empresarial, eu acho interessante essa análise da questão posta e a escuta ativa, porque numa mesma empresa há a possibilidade de utilização da mediação ou da conciliação, seja porque a relação é interna, seja porque a relação é externa, e dependendo do tipo de negócio, a solução não adversarial do conflito acaba se tornando uma forma de fidelização do cliente ou de manutenção de um funcionário, né, que eu quero reter, uma retenção de talentos para a organização. Porque essa é a proposta, né? O judiciário está lá para tratar de questões que só o judiciário pode tratar. E as outras questões que nós podemos resolver, que nós resolvamos. Por isso que devolve esse poder à sociedade, para que a gente sente, converse e resolva as coisas que nós podemos resolver. E tem todo um papel pedagógico, né? As partes, ao seguirem o exemplo do mediador e começarem a se escutar e construir soluções criativas que não pareciam evidentes num primeiro momento, elas podem fazer o mesmo no futuro quando tiverem um novo conflito, porque no caso da mediação elas têm uma relação entre si e os conflitos ocorrem em qualquer relação pública ou privada, são inevitáveis. A questão é como é que nós reagimos a eles, como é que nós vamos solucioná-los, e aquilo que se aprendeu numa mediação amanhã ou depois pode ser empregado numa negociação direta. Então os benefícios realmente se protraem no tempo. O fato das partes aprenderem a dialogar e pensar juntas na construção de uma solução criativa.